2-1. Olha o atrevido Juventude, hein? Saiu perdendo para o Flamengo. O Pedro, para variar com a sua competência habitual, abre o placar e, de repente, o Juventude fecha em 2-1 no jogo. Lá, né? Mais uma derrota para o Mengão, que está na liderança, mas tem o Bahia agora, ó. Coladinho. Grudado. Ceni, Vamos ver essa história? Ceni, Rogério Ceni, o mito. Que isso, moleque. Chegou, hein? Com um frio de 6 graus, o Flamengo foi até Caxias do Sul encarar o Juventude com a missão de manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos mostraram logo cedo que jogariam de igual para igual com os cariocas. Mas com 18 minutos de jogo, Luiz Araújo cruzou na medida para Pedro, de peito, abrir o placar. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí, quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor. Não demorou muito e o Juventude respondeu. Também pelo alto, Nenê colocou na cabeça de Lucas Barbosa para deixar tudo igual no Alfredo Jaconi. O jogo era eletrizante. E as duas equipes tinham as suas chances. Só que os goleiros assumiram o protagonismo. No segundo tempo, a história era a mesma. Rossi fez linda defesa num cabeceio na sua frente. Do outro lado, Pedro deu um lindo lençol em Danilo Boza. E serviu Luiz Araújo. Mas Matheus Klaus defendeu. Aos 30 minutos da etapa complementar, a reclamação foi de pênalti. Lucas Barbosa escora para Gilberto. O atacante chuta. O goleiro flamenguista defende. Mas na volta, a reclamação foi de que a bola bateu no braço de Léo Ortiz. Até que, no final do jogo, o gol da virada finalmente saiu. Jean Carlos cruzou o escanteio e Mandak escorou para o fundo da rede. Juventude 2, Flamengo 1. E agora a gente tem que olhar para frente, né? O nosso campeonato é colocar o time, né, na Sul-Americana. E a gente vai brigar por isso. O tabu está mantido. O Flamengo não vence aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, desde 1997. Mesmo com a derrota para o Juventude, a equipe rubro-negra se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe isso, a felicidade da bola parada de dois grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E tem bons cabeceadores também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou. Também tem que saber reconhecer. Inesperado o resultado. O Flamengo vai muito bem na competição, eram 9 vitórias seguidas, né? Contando todas as partidas do Mengão. E agora o Juventude vai lá dentro de casa, onde é muito forte. Muito forte. O Tite elogiou o trabalho do Roger Machado, inclusive. Perdeu por 3-1 para o Palmeiras no final de semana, mas deu um calor no Verdão. Não foi tão simples assim. Não. O placar até enganoso, na minha opinião. E agora o Flamengo se mantém líder, mas sai com uma derrota nas costas. Mais uma. Uma derrota, Loirão, nas costas e com uma possibilidade de, se vencer, se ter uma gordurinha aí no campeonato, porque, enfim, o Palmeiras não conseguiu vencer, ao contrário do Bahia, que vem fazendo um campeonato muito interessante. Jogar lá sempre é muito, muito difícil. Você estava falando aqui da temperatura, né? Isso tem uma influência, né? Os jogadores que, de repente, não estão muito acostumados, principalmente os jogadores que atuam no Rio de Janeiro, não estão muito acostumados com essa temperatura, apesar que na hora do jogo você acaba não dando tanta importância. O que chama a atenção do Juventude é a coragem quando enfrenta times que têm uma expressão maior, mostra personalidade, acho que passa muito pelo que o Roger Machado vem fazendo. Agora, todo mundo sabe que as equipes vêm enfrentando desfalques, problemas também de suspensões, lesões, enfim.
E o Flamengo vem sendo prejudicado, mas estava driblando muito bem. Vinha até se superando. Por exemplo, fez um jogo muito duro diante do Bahia e venceu no finalzinho, com o Davi Luiz fazendo o gol da vitória. Só que ontem não conseguiu se superar. Inclusive, muita gente reclamando que ele colocou o Vitor Hugo, que não vem numa temporada tão produtiva, escolheu ele como titular. O Gabigol só entrou mais para o final do jogo, não mudou muito esse panorama. Exato. Mas assim, a gente tem falado muito aqui nesse período da Copa América, dos jogadores que estão cedidos aí para seleções, de que esses clubes que estão sem esses jogadores precisam oscilar menos. O que oscilar menos vai conseguir passar e a segunda leva desse Campeonato Brasileiro, o segundo turno desse Campeonato Brasileiro, o time vai respirar melhor. O Flamengo vem fazendo bons jogos sem os seus principais jogadores, que às vezes vai para a coletiva e joga a culpa na sequência de jogos, joga a culpa na viagem. Se vence o jogo, eles não colocam esses problemas na coletiva. Parece uma desculpa. O Flamengo não jogou um jogo ruim. É que o Juventude não desistiu da partida, continuou correndo atrás do resultado e no final foi coroado. Mas depois eu vi, tá? O jogo todo. Gostou do jogo? Gostou do Flamengo? O que faltou para acabar o jejum, Bigode? GV, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que o Flamengo conseguiu jogar até sofrer o empate. Depois que sofre o empate, que é um pouco depois de ter feito o primeiro gol, ali por volta de 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo teve muita dificuldade. Eu acho que a derrota foi justa, a vitória do Juventude, melhor dizendo, foi justa. Eu acho que o Rossi ontem foi o grande nome da partida. Muito provavelmente foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Porque o que ele defendeu foi brincadeira. Essa daí foi piada. Não, teve uma no final também, que antes do Flamengo tomar o segundo gol, que ele pega inacreditável, de uma forma assim... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que esse cara fez? Mas, mesmo assim, o Flamengo ainda teve a oportunidade de empatar, de não perder o jogo. Infelizmente não aconteceu. Agora, GV, o que eu queria falar sobre essa derrota, essa defesa para mim é absurda. Essa aí é bem... Ela é E logo depois sai o gol do Juventude. Que o cara consegue... Que gera o gol. Pega a bola rasteira antes do segundo pau. Isso é um absurdo. Mas ali tá errado, porque no meu ponto de vista não pode ser o Alan. Concordo com você. Não pode ser o Alan. Os dois gols foram na primeira trave. E o primeiro gol do Juventude lembrou muito o segundo gol do Flamengo, agora nesse último jogo do Maracanã contra o Bahia. O gol de cabeça do Davi Luiz. Sim. Uma jogada muito semelhante, uma falta ali na ponta, na E o Davi ainda pegou a bola mais baixa. Mais baixa, exatamente. O Lucas Barbosa Bom jogador não. esse Lucas Barbosa. Bom jogador. Grandão, joga do lado do campo. E o campo, Matheus Klaus, que pegou ontem, goleiro do Juventude. E reserva. Lembrou até o GV, rapaz. Não é o goleiro titular. Então, assim, só uma coisa que eu queria, só para complementar o meu pensamento, é o seguinte. É claro que o torcedor fica chateado, fica incomodado com a derrota, mas a gente precisa lembrar que o Flamengo teve 10 desfalques ontem. O Flamengo vem jogando quarta, domingo. Muito bem, Bigode. E assim, uma hora a derrota aconteceria. Uma hora ela aconteceria. Eu acho que o torcedor tem que olhar e falar, pô, esses caras pelo menos eles tentaram, não deu certo, ok, pensar no próximo jogo, porque uma hora o Flamengo deixaria de vencer. E esse momento foi ontem. Nenhuma terra arrasada, as coisas continuam, no meu ponto de vista, seguindo o rumo, seguindo o trilho, o que é o mais importante. Agora é torcer pro Uruguai. Hoje vai pegar a Bolívia, muito provavelmente vai ganhar, vai se classificar. Somos Bolívia desde criança. Desde criança. Sou mesmo. Mas olha só, do jeito que a Copa América tá, é capaz do Brasil classificar no grupo dele em segundo. Se o Brasil classificar em segundo, o Uruguai em primeiro, teremos um Brasil e Uruguai nas quartas de final. Ou seja, pode ser que os 4 uruguaios rubro-negros que estão na Copa América possam voltar antes. Mas, no meu ponto de vista, é uma derrota que está na conta. E aí, confesso, é melhor perder para o Juventude no Alfredo Jaconi do que não ganhar o Bahia no Maracanã, que é o clube que está disputando a liderança com o Flamengo. O Flavinho foi bem, cara. Foi bem demais, parabéns. Obrigado, Ana. Dois mãos aqui. É por isso que eu preciso te ligar de vídeo da rua. As pessoas Você só tem que tomar cuidado às vezes, Tu tá né?